Bem-vindos ao canal Papo Humano para mais um bate-papo consciente. Pessoal, hoje nós vamos começar contando uma historinha para vocês. Vamos lá. Numa aldeia dos xamãs, dos xamãs não, dos índios Cherokees, que eram índios lá dos Estados Unidos. Eles estavam todos reunidos e os anciões do Cherokee, conversando, estavam muito preocupados com um dos rapazes da tribo, que ele, por se sentir injustiçado, estava se tornando muito agressivo. O avô do menino pega esse netinho e leva para uma floresta próxima, onde eles podiam contemplar dois lobos. Então ele diz o seguinte para o rapaz, para o netinho dele: Eu entendo sua raiva, meu neto. Há uma batalha terrível acontecendo entre dois lobos que vivem dentro de nós. Na verdade, todos possuem esses dois lobos, tentando dominar o nosso espírito. Um é mau. Seus dentes são fortes como a raiva, como a inveja, como o ciúme, a tristeza, a cobiça, muita arrogância, pena de si mesmo, culpas, ressentimentos, muita inferioridade, orgulho, excesso de superioridade e ego. O outro, por outro lado, seu olhar é forte como a alegria, a esperança, a serenidade, possui a paz, a humildade, a empatia, bondade, possui muita generosidade, só vive na verdade, concede o perdão, tem compaixão, harmonia e fé. O neto parou, pensou, olhou para o avô e perguntou: Tá, se eles estão lutando, qual deles vence? O velho índio olha para o neto e, com toda a calma de um Cherokee, responde: aquele que você alimenta. Então, pessoal, a gente conhecer qual dos lobos nós estamos alimentando pode ajudar a compreender muitas das nossas escolhas. Então, vamos para esse papo, para essa reflexão dessa historinha? Carol, bem-vinda de novo. Agora é com você. Olá, pessoal. Olá, meninas. Obrigada. A gente vai continuar, mas antes da gente continuar, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações toda vez que tiver conteúdo novo. A gente tem bastante conteúdo novo. Toda semana a gente está aqui trazendo reflexões para vocês, trazendo conhecimento para o seu autoconhecimento. Então, vamos lá. A gente está falando nessa parábola de dois aspectos importantes dessa dualidade que todos nós temos dentro de nós, né? Os aspectos positivos e os aspectos negativos. A gente não pode negar que em determinados momentos o lobo mau ele fica aqui no nosso ouvido, né? E muitas vezes é o lobo bom que vem e começa a soprar coisas boas. Então, como diz a parábola, aquele que a gente alimenta é que vai sobreviver. Então, olhando para esse aspecto dessas nossas emoções, né, as nossas qualidades positivas e as nossas qualidades negativas, para onde a gente vai colocar o nosso olhar, né? Qual é o lobo que a gente vai alimentar? Quais são as escolhas que nós vamos fazer para a nossa vida? Então, dependendo daquilo que a gente escolher, a gente vai conseguir. Eu não digo vencer essa batalha, mas apaziguar, equilibrar aquilo que tem dentro de nós. Não é isso, Cíntia? É isso aí, pessoal, tudo bem? Carol, bem-vinda de volta. E uma outra coisinha que é importante também da gente ressaltar é a gente não ficar também tão preocupado, dando tanta energia quando a gente está com esse lobo mau na nossa cabeça, né? Porque, como a gente tanto diz aqui, tudo que a gente põe muita energia acaba crescendo muito. Então, quando vem aquele pensamento negativo no sentido de te deixar para baixo, né, de te deixar ali com uma energia mais baixa,
não fica ouvindo no sentido de não posso, não posso, não posso, não posso, que aquilo só vai aumentando, 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 aumentando. Então, acolha. Não estou com esse pensamento bom agora? Sim, por que que eu não estou com esse pensamento bom, né? Tenta inverter, como a Carol diz, essa polaridade, né? E jogar a régua ali para o outro lado. Porque quanto mais a gente fica nessa negação, parece que aquela sensação, aquela emoção, aquela vai crescendo. Então, a coisa mais importante, a gente ter a consciência, né, com o autoconhecimento, esse pensamento não é legal. Eu concordo que não. Então, o que que eu preciso fazer para mudar essa chavinha, né? Qual lobo que eu vou dar o alimento para que ele possa me ajudar no meu caminho, né, na minha caminhada aqui? Porque quando a gente fica só negando, negando, negando também, energeticamente falando, que é o que a gente fala muito, né, nos nossos vídeos, a gente acaba dando mais energia, aumentando mais, né, dando mais alimento para esse lobo. Então, sempre prestar atenção nos nossos pensamentos, que são muito importantes, e quando vier aquele pensamento, aquele lobo, que fica ali falando na nossa cabeça, não vai dar certo, não é por ali, fica triste, não é... Ouve e fala, não, eu estou te ouvindo, mas não é isso, não quero te ouvir mais, eu vou mudar a minha regra, vou mudar o meu lado, vou mudar de alimentação, vou pôr alimentação saudável nesse meu lobo e vou só ficar com os pensamentos bons. Porque como a Val disse no começo, e a Valéria, a Carol também comentou, a gente não é 100% pensamento positivo todo o tempo, né? A gente vive o dia a dia, tem dias que a gente acorda mal, tem dias que a gente acorda mais triste, e não tem problema nenhum. Mas o dia que você estiver assim, pare, respire e alimente o pensamento positivo, aquele pensamento que te leva para frente, que não te derruba, né, Val? Então, pessoal, antes de eu falar e trazer um olhar, eu me esqueci de me apresentar e esqueci de apresentar meus colegas. Então, para não deixar passar, eu vou falar. Meu nome é Valéria Braz, eu estou aqui com a Cíntia e a Carol. Para os que não nos conhecem, eu precisava fazer isso. Então, agora eu vou falar, vou pegar dois pontos que eu acho muito legal, tanto no que a Cíntia falou, quanto no que a Carol falou. A Carol, ela colocou o lado da gente que não necessariamente vai haver um ganhador. E a Cíntia trouxe o ponto da gente olhar, quando eu estou no meu lado ruim, olhar para o meu lado bom. O que que a gente pode entender com isso? Que, na verdade, esses dois lobos, eles são partes da gente. Eles vão continuar com a gente. Não existe a possibilidade de um deles ser atacado pelo outro e morrer. Eles fazem parte, eles estão intimamente ligados a nós. A partir do quê? Da dualidade do mundo e da partir da busca do equilíbrio. Lembra? Nosso último vídeo foi sobre equilíbrio. E essa história ela traz muito fortemente a dualidade. Nós somos e nós temos a dualidade dentro de nós. E essa dualidade não é eu querer ser só uma ponta ou eu ser só a outra ponta. Há momentos em que eu vou ter que alimentar mais o meu lobo ruim. Se eu estiver num lugar de pessoas querendo me prejudicar, eu vou ter que trazer o meu lobo ruim para me defender. Mas eu também tenho que olhar o que o meu lobo bom tem para que eu não me torne tão ruim como aquelas pessoas. E há momentos em que eu vou estar em lugares que eu vou ter que alimentar o meu lobo bom. Então, essa dualidade é o que nos leva por essa busca. Então, se alguém vai vencer, a gente vai ver lá no final quando a gente falar, mas o fato é a gente tentar ver que faz parte da gente. Não é bom nem ruim, só faz parte da gente. E essa luta é uma luta perene, é uma narrativa constante na nossa caminhada. Porque não vai ser uma batalha que acaba com um vencendo. Infelizmente, a batalha do bem contra o mal, que o bem prevalece no nosso mundo material, naquilo que nós viemos aqui
para aprender, para desenvolver, para criar, tem essa luta. Nós precisamos aprender a lidar com esses dois lobos dentro da gente. Certo, Carol? É isso mesmo. E como é que a gente faz esse movimento de saber qual lobo a gente vai alimentar? Através do autoconhecimento. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu tenho consciência para entender qual é o lobo que eu vou alimentar, o que eu tenho que trazer para a minha vida, né? Para reconhecer, né? Qual dos dois eu estou alimentando e por que eu estou alimentando esse lobo, né? Por que eu resolvi alimentar esse lobo? Então, como a Val e a Cíntia falaram, tudo é pelo equilíbrio. Então, eu tenho dentro de mim tanto as forças positivas quanto as forças negativas. O que eu vou usar? Em que momento de vida eu estou para que eu possa usar da melhor maneira aquilo que eu tenho, né? Não tenho, para que a gente não deixe que os aspectos negativos nos dominem e a gente só fique nessa polaridade negativa da tristeza, do rancor, da raiva, do vitimismo, da pena de si mesmo, ou o que seja, e também para que a gente possa usar todos os aspectos positivos ao meu favor, né? Então, quando eu nutro, quando eu alimento o lobo bom, eu estou trazendo para mim uma vida mais plena, mais feliz. Eu estou cuidando dos meus relacionamentos, fica mais fácil a gente se relacionar dessa maneira. Eu estou trazendo mais felicidade para a minha vida, certo? Certo, é isso aí. E quando eu comentei anteriormente essa coisa da gente não alimentar o lobo mau, é no sentido de não dar alimento quando as nossas emoções estão ruins, né? Porque se a gente ficar dando atenção, não é ignorá-las, mas a gente não pode ficar nesse vitimismo, como a Carol bem disse agora, né? A gente precisa olhar o lobo bom, né? E ir em busca desse lobo bom que está dentro da gente, porque a gente vive essa dualidade mesmo. Agora, como a Val bem comentou, se você está num ambiente em que você precisa se defender, né, que as pessoas às vezes estão sendo agressivas, até de forma verbal mesmo com você, você precisa ter, né, essa garra e essa força do lobo mau para se mostrar, né, que você pode se defender, que você não vai se deixar abater, né? E esse lado, usar essa parte do lobo mau nesse sentido é muito positivo, né? Porque você não se deixa abater, falando a linguagem, né, dos animais, e você se mostra também. E isso é uma forma também de conhecimento, né? Você mostrar para o outro que até aqui eu aceito o que você está fazendo comigo, daqui para frente não mais, né? Eu tenho o meu valor, eu sei o quanto eu valho e eu não vou deixar que isso aconteça. E isso não é ser ruim, né? Não é ser uma pessoa agressiva, é simplesmente mostrar até onde o outro pode ir, né? E isso a gente só demonstra quando o nosso lobo mau, quando o nosso lobo ruim se põe à frente, né? Então são coisas diferentes. A gente não pode alimentar a parte emocional desse lobo mau, né? Que nos deixa para baixo, que nos deixa com esse ar de vítima, de tudo acontece comigo, mas quando a gente precisa se posicionar, é ele que nos dá essa força, né? Então, o segredo é esse equilíbrio, é saber dosar, né? Esses dois lobos que, com certeza, para uma convivência melhor no nosso dia a dia, o bom lobo estando mais alimentado, é muito mais fácil a nossa convivência, né? Então, às vezes, quando a gente tem que alimentar muito o lobo mau, no ambiente de trabalho, no relacionamento, onde quer que seja, talvez seja a hora da gente se perguntar, espera aí, mas será que eu não estou no lugar errado, então? Porque se, né, se está mexendo tanto comigo dessa maneira, talvez eu esteja insistindo na porta errada, né? Talvez seja a hora de mudar o caminho, mudar de porta, mudar o percurso. E não tem nada de mal nisso, muito pelo contrário.
É o autoconhecimento que nos faz enxergar isso também, a hora de adormecer um ou outro, né, meninas? Corroborando tudo que a Cíntia falou, a gente vai lá num ponto da história que muita gente, quando vê essa história, acaba não olhando. Olha só os dois lobos e esquece de olhar o início da história. Quando os índios Cherokees, quando os anciões começaram a ficar preocupados que o neto de um deles da tribo, por se sentir injustiçado, estava se tornando irritadiço, violento, briguento, enfim. O que é essa parte da parábola quer dizer? Exatamente o que a Cíntia falou. Ele entrou ele estava alimentando o lobo mau dele, emocionalmente, se sentindo injustiçado. Quem se sente injustiçado está dando ao outro a responsabilidade de ter feito algo a mim. Quando o índio chama ele para a floresta para falar sobre os dois lobos, o ensinamento é exatamente isso que a gente falou aqui da questão do alimentar. Ele estava alimentando o lobo ruim dele sem olhar o lobo bom dele. Então, ele estava totalmente voltado por uma injustiça que ele estava criando, autoconhecimento. Então, quando o índio leva ele para a floresta para falar sobre a história dos dois lobos, a ideia central é: entenda, se você está se sentindo injustiçado, você já é injustiçado. Basta que você olhe para o seu lobo bom para entender que ninguém está sendo injusto. É você que não está enxergando a sua potência. Que aí entra onde a Cíntia falou. Se eu entendo a minha potência, eu não me sinto injustiçado. Então, eu estou alimentando o lobo de maneira desequilibrada. Eu olho só um lado e não olho o outro. Então, foi muito legal a Cíntia ter trazido isso em função da gente olhar isso. Muitas vezes, o lobo que a gente está alimentando é o lobo que está nos desequilibrando. Autoconhecimento vai levar aonde? Vou olhar onde estão os meus pontos positivos, o meu lado bom. E aí eu equilibro a minha balança e sei lidar com ela conforme as ocasiões em que eu vou trabalhando. Faz sentido, Carol? Todo sentido. E a gente sabe que a gente olha para o autoconhecimento através da terapia, né? Então, a gente sempre está trazendo aqui o tema terapia. Fazer terapia nos proporciona esse enxergar que somos, enxergar e aceitar quem somos. Então, com o autoconhecimento, a gente consegue identificar qual é o lobo que eu preciso alimentar naquele momento, né? O que está em mim que eu preciso amplificar ou reduzir, né? Então, é importante a gente olhar para esse lugar, né? É uma história simples, uma parábola simples, mas que traz muito conteúdo, porque se a gente não tem esse entendimento, a gente entra na vibração do lobo mau com muita facilidade. E aí é difícil sair daquele lugar. É onde eu não me reconheço, eu não me aceito, eu não aceito, eu fico me colocando, como a Valéria falou, na posição da injustiça, eu estou me colocando como vítima, achando que o mundo inteiro está contra mim. E eu sou uma vítima apenas, né? E não reconheço que sou eu que estou me colocando nesse lugar, né? Como a Val comentou e a Cíntia também. Gente, vamos E caminhando só para o para final. Cíntia tem. o final. Pode falar. Não, é só para complementar o que a gente acabou de dizer, a gente tem que saber, quando a gente está se colocando no papel de vítima, né? A gente não pode jogar essa culpa, esse peso para o outro, porque as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite também, né? Então, quando a gente faz a terapia, quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente começa a se enxergar e a se conhecer, e com isso se valorizar. E o outro, e você passando isso para o outro retorna isso para você também, né? E daí fica mais fácil a gente saber qual lobo a gente deve alimentar no nosso dia a dia. Era só mais esse pensamento que eu queria deixar aqui. Então, gente.
Vamos lá. A pergunta crucial: qual lobo vence? Não tem uma resposta definitiva, porque não existe essa possibilidade de um deles vencer. É uma busca contínua, né? A vitória, ela não reside em quem vai morrer, né? De qual deles vai morrer. Ela reside na gente discernir qual lobo alimentar e em qual circunstância. E de que forma eu vou equilibrar essa busca desse lobo que mora dentro de mim. Então, essa parábola nada mais é do que uma reflexão sobre a dualidade de quem a gente é. Muita gente não aceita ser bom ou ser ruim. Ah, eu sou boa demais ou eu sou ruim demais. Nós somos os dois. E o nosso equilíbrio, o nosso trabalho é saber que isso existe dentro de nós e que tem função. A dualidade tem função. A nossa capacidade de equilíbrio, a nossa busca, a nossa jornada, como a gente falou na live, a nossa jornada pelo equilíbrio, é o que vai fazer com que um ou outro lobo esteja presente na nossa vida. Se eles vão estar sempre em equilíbrio, não. Porque tem hora que a gente precisa do nosso lobo mau e tem a hora que a gente precisa do nosso lobo bom. E tem hora que eles estão perfeitamente unidos, tem horas que eles estão se degladiando, e isso faz parte da gente. Então, a gente quis trazer essa parábola num lado filosófico, de uma forma gostosa, da gente finalizar a importância do equidade do mundo que a gente tem falado e principalmente autoconhecimento, porque a gente só vai saber qual lobo alimentar se a gente sabe qual deles está dentro da gente. É isso, vamos finalizando. Muito obrigado por estarem com a gente. Mais uma vez, quem ainda não se cadastrou no canal, se inscreve. Quem não ativou o sininho, ativa. Quem não deu joinha, dá e vai lá conversar com a gente. Fala bem para nós qual é o lobo que você alimenta por mais tempo. Não está na hora de buscar um pouquinho de equilíbrio? Vai lá, deixa para a gente nos comentários. Cíntia, muito obrigado. Carol, muito obrigado. Beijo no coração. Tchau, pessoal. Até a Tchau, tchau. próxima. Até semana que vem. Tá? Tchau. Tchau.